Olá, seja muito bem-vindo quem está chegando à nossa live de hoje. Da onde você vem? Se você é nosso aluno, se não é. Que bom que vocês estão aqui. Parabéns por você estar aqui hoje. Falar de um tema tão relevante atualmente para a nossa carreira é muito bacana. Eu sou apaixonada pelo tema liderança e eu espero que a gente possa aí trocar bastante informação nessa live de hoje. Espero que eu possa te auxiliar aí dentro da minha experiência a desenvolver inclusive a sua liderança. Eu preparei algo bem prático para a gente hoje e eu espero que possa ser realmente muito útil para você. Eu sou a professora Mariana Stachil, eu sou professora da pós-graduação da Unidom Bosco, já fui professora de graduação também, não sei se tem algum aluno meu aqui, dá oi, olá, olá, conta, boa noite, conta para mim de onde você vem. Fui também, gente, no Dom Bosco, coordenadora do núcleo de empregabilidade, trabalhei bastante com a carreira dos alunos e espero que essa noite seja muito proveitosa para todos nós, né? Quando a gente fala em liderança, é legal você entender o seguinte: liderança não tem só a ver com o cargo que uma pessoa ocupa numa empresa. Liderança tem muito mais a ver. O pessoal de Araucária, seja bem-vindo. Eu faço gestão de TI em Curitiba. Que legal, Rogério. Seja bem-vindo também. Eu já dei aula para TI também, ó, São José dos Pinhais. Aluna de RH, que legal. Boa noite, Vaneli, Pedagogia. Que legal. Bem-vinda, professora Raquel. Tudo bem? Que legal. Tanta gente aqui. Olha, e eu vou te dizer uma coisa. Parabéns por você estar aqui hoje, porque isso mostra que você está buscando o teu desenvolvimento constante. Isso mostra que você quer progredir na tua vida, na tua carreira, e isso é muito bacana. Quando a gente dedica um tempo, gente, para a gente aprender, para a gente se desenvolver, a gente vai muito longe. Eu estava falando, né, que liderança não tem só a ver com um cargo que você ocupa numa empresa. Então não se preocupe se você não tem um cargo numa empresa. Ai, não sou líder por causa disso. Não, você pode sim ser líder, na verdade. E eu vou te dizer uma coisa: liderança tem a ver com atitudes e comportamentos. E eu gostaria que nessa nossa live de hoje você pudesse refletir sobre isso, sobre as suas atitudes e sobre os seus comportamentos. Ó, tem gente do Brasil todo, que bacana, sejam muito bem-vindos, tá? Uma coisa legal de você entender também desde agora do começo dessa nossa live é o seguinte, gente. Tem mitos sobre liderança, né? Tem muitas pessoas que acreditam que o líder, ele nasce líder e se você não tem essa habilidade hoje, você não consegue desenvolver. E na verdade não tem nada a ver com isso. Eu mesma trabalho muito em programas de liderança, eu formo líderes aí no Brasil todo e eu vou te dizer uma coisa, por experiência própria, é possível sim desenvolver a sua liderança. É lógico que para desenvolver ela, a gente vai precisar aí trabalhar muito as suas competências, o seu conhecimento, o seu aprendizado, a sua vontade, o seu foco, porque para a gente mudar comportamento vai exigir muito treino. Eu sempre digo assim: o treino é a mãe de toda habilidade. Guarda essa, tá? Se você tiver um papel, uma caneta, pode anotar, porque a gente consegue desenvolver uma habilidade através de treino. Então, independente do curso que você está fazendo aqui hoje, você vai precisar treinar bastante para você adquirir bastante conhecimento, bastante habilidades, até para você adquirir uma atitude diferenciada para ser um excelente profissional. Então, eu sempre digo, conhecimento, gente, só conhecimento não gera mudança. Então, meu convite para vocês aqui hoje é que você possa realmente trazer esse teu conhecimento para o teu dia a dia e poder praticar ele no teu dia a dia. Porque olha, gente, falar em liderança, né? A pessoa que não tem uma liderança, dificilmente ela consegue progredir na carreira dela. Porque a liderança é um dos quesitos principais para a tua carreira. Se você não tiver liderança, não liderar uma ideia, não liderar um projeto, não saber influenciar outras pessoas, vai ser muito difícil de você progredir na sua carreira. Então, é um tema bem relevante, bem importante. E eu sempre digo assim, né, gente? O mundo precisa de grandes líderes. E liderança não é mandar as pessoas fazerem alguma coisa. Liderança é você, a gente entra num conceito bem forte de apoiador.
principalmente agora, né, com tudo isso que a gente está vivenciando, com o coronavírus, como é importante a nossa humanização frente à liderança, como é importante a gente poder ter empatia, de se colocar no lugar dos nossos liderados, de se colocar no lugar da outra pessoa, para poder dar apoio para ela, para poder influenciar ela, gente, e influenciar positivamente. Essa é a grande questão. Você sabe que tem algumas pesquisas que apontam que a maior parte das pessoas saem das empresas, pedem demissão porque elas não estão mais conseguindo se relacionar com a liderança delas. Faz sentido isso para você, pessoal? Conta para mim. É uma pesquisa bem recente e mais do que 60% admitem que saiu da empresa por causa do seu chefe. Olha que coisa forte isso, né? Então que a gente possa nós levar a nossa liderança, nós levar uma influência positiva, porque realmente a gente aqui possa transformar o mundo em algo muito mais positivo. Leve a tua influência. E a liderança tem muito a ver com a influência que você tem no mundo. Então, olha, gente, traz uma influência positiva. Você que é pai, você que é mãe que tá aí, você que é amigo, pensa assim, ó, nessa aula de hoje, como é que eu posso influenciar as pessoas ao meu redor positivamente? Sai aqui, gente, dessa live de hoje com uma ação positiva. Tá na tua casa? Eu tô aqui na minha casa. Provavelmente você tá na tua casa também hoje. Sai dessa live, vai fazer algo positivo. Já começa a exercitar desde já. Você sabe que foi feita uma pesquisa, né, com diferentes colaboradores e perguntaram assim: o que você espera do seu líder? Vê se faz sentido isso para você. E a maior parte das pessoas, gente, responderam que o que esperam das lideranças é uma palavra que se chama credibilidade. Olha que legal isso, que é a pessoa ter princípios. Porque quando você tem princípios, você tem valores, você tem credibilidade, você tem confiança. Não existe liderança sem confiança. Se você pegar alguns livros de liderança, eu já peguei vários para você ler, você sempre vai encontrar a palavra liderança. Pode ver, se você não confia na pessoa, ela não te lidera, ela não te influencia. Então a gente tem que prestar muita atenção, começar a refletir sobre o tema assim. Será que eu sou hoje uma pessoa que lidero positivamente? Será que eu sou uma pessoa que falo as coisas e faço as coisas que eu estou falando? Porque isso que vai gerar credibilidade. É você falar realmente e você fazer aquilo que você fala. A gente presta atenção nisso, porque princípios, ética está muito ligada à liderança, tá bom? Então, primeira coisa. E olha, outra coisa importante. Liderança é exemplo. Você que é pai, você que é mãe que tá aqui, você que é um amigo, lembra sempre disso. Não tem como a gente pedir algo para o outro, você que é chefe, coordena uma equipe grande ou pequena, enfim, não tem como a gente coordenar outras pessoas, gente, se você não for exemplo. Como é que você vai pedir para um colaborador teu chegar no horário se você não chega no horário? Como é que você vai pedir para o teu filho não gritar, né? Para de gritar! O que a criança vai fazer, gente? Ela vai gritar também. Então, pensa sempre nisso. Liderança é exemplo. Por isso que é um grande desafio para todos nós, né? Porque você está sendo observado o tempo todo. É muito mais do que uma teoria, o nosso convite hoje aqui contigo. É muito mais do que uma teoria, é um estilo de vida, né? É você decidir realmente, é uma decisão, liderar as pessoas pelo teu exemplo. E não é algo tão simples assim, né? Vai exigir muita disciplina, muito esforço teu, mas eu vou te dizer uma coisa legal. É possível sim. Não existe mais essa história de eu não nasci líder, não é para mim. Se você quiser, você pode sim desenvolver essa habilidade de liderança. É lógico que para isso, toda vez que a gente precisa mudar um comportamento, a gente vai precisar sair da nossa zona de conforto. E o ser humano gosta do tal do conforto, né? Então, toda vez que você sai da tua zona de conforto, toda vez que você resolve mudar algo da tua vida, toda vez que você resolve se desenvolver, você vai gerar mudança. E a mudança gera desconforto.
A mudança gera ansiedade, né? Veja o que a gente está passando do mundo, né? Gera angústia, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas se você decide verdadeiramente mudar por um propósito bacana, olha, o pessoal está querendo credibilidade, muito esforço mesmo, é verdade, né? Se você resolve, né, trabalhar isso na sua vida, você realmente consegue, né? É simples, mas não é fácil, eu diria, tá? E eu trouxe para compartilhar contigo uma teoria muito legal, que você vai conseguir sair daqui dessa aula de hoje utilizando ela, se assim você quiser, que é a teoria de um autor que se chama Stephen Covey. Quem já ouviu falar desse cara, levanta a mão aqui. Ele é fantástico, ele escreveu, eu gosto muito dele, trabalho muito com ele nas minhas aulas, que eu ministro de liderança, nos meus treinamentos também, nas minhas palestras. E ele escreveu um livro que é super conhecido, que se chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Quem já ouviu falar dele? E também escreveu, Mari, você é uma grande líder. Ah, Marilda, que querida, obrigada. Que legal, que bom ter pessoas conhecidas aqui também. Sejam todos bem-vindos. E ele escreveu, eu estava falando do Covey, né, que eu vou compartilhar a teoria dele para você usar, bem legal. Faço muito na minha vida também, enquanto líder, enquanto mãe. Eu tenho 2 filhos também, uma bebezinha, um de 4 anos, amigos onde a gente lidera algumas coisas, então é bem bacana. E ele escreveu um outro livro que se chama O Oitavo Hábito, muito bacana, e é esse livro que eu vou compartilhar contigo um pouco dele pelo nosso tempo, mas eu separei algo para você realmente usar no teu dia a dia. Então, o que o Covey traz? Ele diz assim, gente, que a gente nasce como se fosse com 3 presentes. Imagina que você nasce com 3 presentes. E aí você abre um presente, e um presente se chama princípios, né? Então, o que ele diz? Primeira coisa, para você ser um líder integral, né? O líder integral é aquele que busca realmente se desenvolver primeiro, e depois que você se desenvolve, você tem a oportunidade de desenvolver outras pessoas, tudo bem? Então, primeiro, liderança tem a ver com a tua autoliderança, para depois você influenciar outras pessoas. Faz sentido, pessoal, isso? Porque não tem como você pedir para o outro aquilo que você não tem e não pode dar, você entende? E ele diz assim que a primeira coisa que o líder precisa parar para refletir é sobre os seus princípios. Princípios universais, gente, de justiça, de credibilidade que a gente falou, são os seus valores. Isso é extremamente importante para você poder influenciar outras pessoas. Se você já não tiver isso, já vai ser difícil. Não é que vai ser difícil, é que você não vai ter uma liderança sustentável, porque a gente até vê líderes, né, vou colocar aqui entre aspas, ou gestores, que eles até influenciam, ou melhor, manipulam outras pessoas para fazer o que eles querem. Só que isso não se sustenta, porque uma hora a casa cai, você entende? Vamos entender também a diferença entre manipulação, já que eu trouxe essa palavra, e influência, que uma coisa é bem diferente da outra. Quando eu estou manipulando alguém, eu estou numa relação onde eu ganho e o outro perde. Então eu vou te manipular para você fazer o que eu quero que você faça só para eu ganhar. Então, eu ganho e você perde. Perceba que isso não se sustenta num relacionamento, porque uma hora a pessoa que não tá ganhando, ela vai sair desse relacionamento. Ela vai se sentir lesada por algum motivo. Tudo bem, gente? Quando eu tô numa relação de influência, eu tô falando de uma relação onde eu ganho e você também ganha. Eu tô te influenciando pra gente fazer algo legal e construir algo onde nós dois ganhamos. Isso é liderança, isso é influência. Tudo bem, gente? Então isso é bem importante a gente entender. Primeiro presente, então, guarda essa, são princípios. E é legal, enquanto eu tô te explicando, você vai, eu trabalho muito com coaching, então eu brinco que eu vou coachando todo mundo, mas eu gostaria que você fosse refletindo sobre você hoje aqui, né? Como é que estão os meus princípios, né? Será que aquilo que eu tô falando, eu tô fazendo? Porque tem coisa que a gente fala e não faz, né? Essa é a grande questão, esse é o nosso grande desenvolvimento, é assim que a gente floresce, é assim que a gente se desenvolve. Então, liderança começa com esse presente, tá? Um outro presente que a gente ganha, segundo Stephen Covey, ele chama de escolhas. Isso é muito legal. Então, o que ele diz? Que a gente não é fruto apenas da nossa história. Então, vamos imaginar assim, não é porque você teve uma história difícil no passado que você não pode fazer diferente no teu futuro. Ele diz que a gente tem escolhas. Então, o que ele diz com isso? O que ele quer dizer? Que a gente pode escolher
ter a vida que a gente quer ter. A gente pode escolher liderar pessoas mesmo se a gente não nasce com esta competência, mas é perfeito. A Fran de Assol tá escrevendo pra gente 2. Obrigada, querida. Escolhas. Então, a gente pode escolher, né? Ele diz assim que entre um estímulo e uma resposta existe algo que se chama livre-arbítrio, que se chama escolha. Então, eu sempre digo assim, líderes, escolha se desenvolver. Escolha desenvolver outras pessoas. Porque você pode ir para 2 vertentes, né? Ou você se desenvolve e você é um líder que se integra, ou você se vitimiza. E aí você entra num ciclo vicioso de vitimização. Vitimização seria mais ou menos assim, gente. A culpa é do outro, eu sou assim por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa do governo, eu tô nessa condição por causa do meu chefe. Toda vez que você faz isso, você começa a se vitimizar. E ele diz assim, olha, assume as rédeas da tua vida, isso é muito legal de você entender, e faz acontecer, lidera a tua vida, poxa. Você tem essa escolha, você tá entendendo, gente? Então, você que tá aqui comigo, escolha coisas positivas para você. Escolha ter a carreira que você quer ter, né? Você já está fazendo, provavelmente você que está aqui é nosso aluno. E se você já está inserido numa faculdade, é porque você já está buscando o teu desenvolvimento, é porque você já quer crescer, você está no lugar certo, gente. Conhecimento gera crescimento. Eu sempre digo, toda vez que você quer desenvolver uma habilidade, obrigada, Vanusa, live maravilhosa, tão bom ouvir isso hoje, Franca, que bom. Toda vez que você busca crescer e se desenvolver, o primeiro passo, gente, é você conhecer o processo. Depois que você conhece, eu digo, vai para ação, vai treinar e vai desenvolver uma habilidade. É o ciclo, né, do aprendizado. Então, conhecimento, habilidade e atitudes. Essas 3 coisas determinam uma competência sua. Então, o Covey traz para a gente, isso faz muito sentido, não ele, como outros autores da área até do comportamento, do desenvolvimento, né, pessoal e profissional, vai mostrar assim, escolha, né? Você tem essa escolha, você pode escolher, por exemplo, desenvolver uma habilidade que você não tenha. Eu mesma, gente, eu vou contar uma... Eu quando eu era na época da faculdade, eu tinha vergonha de falar em público. E foi uma competência, hoje eu sou professora, dou palestra, estou aqui falando com todo mundo aqui, mas foi algo que eu realmente precisei desenvolver na minha vida e foi uma escolha. Na época eu tive que, logo que eu me formei, eu fazia estágio, na verdade, numa empresa, e eu tinha, só para você ter uma ideia, que fazer a integração dos novos funcionários. Na parte de RH, eu vi que tem gente de RH aqui, como eu sou psicóloga, eu fazia isso. E aí eu ministrava treinamentos, e eu tinha que ministrar treinamento, gente. É verdade, é impossível isso, professora, não é verdade. E eu tive que ministrar treinamento, para 70 pessoas. Eu tive que desenvolver essa habilidade da comunicação, mas não é algo nato. E agora eu brinco que é o meu ganha-pão. Eu adoro estar aqui com vocês conversando, eu adoro ministrar treinamento, eu adoro dar aula, uma coisa que eu gosto muito, você veja. Então, é possível sim a gente desenvolver uma habilidade, mas é uma escolha, né? E não é fácil. É simples, mas não é fácil, como eu comentei para você, tá bom? Então, vai atrás daquilo que você quer desenvolver. E outra coisa que ele traz pra gente é o seguinte, gente. Ele diz assim, olha, você é o terceiro presente, tá? Quem tá anotando aí, vem comigo. Terceiro presente, ele diz assim, olha, você nasceu... Aqui, eu também sou tímida, Sandra. Pois é, eu era Sandra e consegui desenvolver. Então, você vê como a gente pode fazer aquilo que a gente quer, né? E eu vejo que a faculdade, as aulas que a gente participa, o contato com outras pessoas, ajuda muito a gente, né? É preciso bastante coragem, né, para mudar um comportamento, mas é super possível, tá? Eu trabalho com isso direto, eu vejo cada coisa linda acontecer na área do comportamento humano. Eu sou super apaixonada por isso, tá? Mas vamos ao terceiro presente. O terceiro presente do Stephen Covey que a gente ganha, e isso é muito legal de você entender, ele diz assim, que a gente nasce com 4 inteligências, que o líder integral precisa desenvolver durante a sua vida. E esse é o convite que eu tenho para ti hoje. Vamos desenvolver essas 4 inteligências. Então, eu vou dizer cada uma delas e vou explicar cada uma delas só para você entender hoje como é que tá isso na tua vida, tá bom? Então, vamos entender o seguinte. Primeira inteligência, ele diz, é inteligência mental, inteligência física, inteligência emocional, gente. Isso aqui é tão importante, inteligência emocional, guarda isso. Hoje
É muito, mais do que nunca, é importante a gente trabalhar as nossas emoções. Eu já chego lá, tá? E falo sobre isso. E só para finalizar, então, inteligência espiritual. Então, mental, física, emocional e espiritual. Vou explicar cada uma delas para você entender, tá bom? Eu vou começar com a inteligência mental, porque é o princípio de tudo. Inteligência mental diz o seguinte, gente. Todo líder precisa ter uma visão, isto é, e aí você pode pensar na tua carreira também, ou na empresa que você trabalha hoje. Qual é a tua visão? Para que você existe na tua empresa? O que você quer da tua carreira, por exemplo? Por que você está cursando uma pós, uma graduação? Por que você escolheu fazer esse curso? Você entende como isso é importante para você poder progredir na vida? Porque se você não sabe para onde você está indo, você tende a não ir para lugar nenhum. Faz sentido, gente? Então, primeira coisa que você precisa identificar, e se você não sabe isso, depois dessa live você pega um papel, pega uma caneta e anota isso, qual é a minha visão? O que eu quero nesse cargo? Ou se você tem, né, trabalho numa empresa, para que a minha função existe? Isso é importante você entender para você ir para o próximo passo. Então, isso se chama inteligência mental, que tem a ver com a visão. O que você pode fazer para desenvolver a tua inteligência mental, gente? Estuda, lê, conversa com pessoas. É a tua mente se desenvolvendo, porque cada vez que, eu não sei vocês, mas cada vez que eu leio um livro, eu preciso ler com algum caderninho do meu lado. Porque o que vem de ideia para eu executar é muito grande. O que vem de visão para o futuro, do que dá para fazer, do que dá para ir atrás. Olha o Clayton, né? Metas, foco e ir atrás. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Então, ter a visão, como que você pode desenvolver isso? É você realmente fazer uma faculdade, é você estar estudando, é você estar lendo, é estar trabalhando o teu mental e o teu mindset também, que são os seus pensamentos, tá, gente? Isso é muito importante, você acreditar que é possível ter essa visão para você poder executar essa visão. Tudo bem, gente? A próxima inteligência é a inteligência física, que tem muito a ver, gente, com você executar a tua visão. E principalmente, guarda essa, tá, pessoal? É você ter a disciplina para fazer o que precisa ser feito para você chegar na sua visão. Faz sentido isso, gente? Sabe por que eu digo isso? Porque às vezes você faz um plano lindo, maravilhoso. Ah, professora, eu sei que eu tenho uma visão, quero chegar em tal lugar. Maravilha. Anotei tudo isso, fiz um baita de um plano estratégico. Aí o despertador toca e eu tenho preguiça de levantar. Já aconteceu isso contigo? Já aconteceu contigo de você saber que você tem que fazer uma coisa, mas você vai lá e não faz? Você pode inventar milhões de historinhas para você mesmo do porquê que você não vai fazer. Faz sentido isso, gente? Então, a inteligência física, ele traz para exemplificar a importância de você ter disciplina. E disciplina, gente, se você tá com papel e uma caneta, anota aí, isso é importante. Disciplina é você fazer algo mesmo sem ter vontade de fazer. Mas você faz porque você se comprometeu com você mesmo ou com outras pessoas e você sabe que isso é importante de você fazer. Tudo bem, gente? Então pensa assim, muitas vezes na tua vida, líderes, né? Vou te chamar de líderes. Você não vai ter vontade de fazer uma tarefa que você se propôs e você sabe que você precisa fazer. Mas você precisa ir mesmo sem vontade, tá? Isso é muito importante, porque disciplina é algo que a gente precisa desenvolver muito. Sabe quando você se comprometeu a acordar às 5:30 da manhã para fazer uma corrida? Eu já fiz isso várias vezes. Aí aquele despertador toca, Curitiba, né? Eu tô em Curitiba aqui, aquela garoinha no inverno, dá uma preguiça de levantar. Mas se você se comprometeu, você vai lá e faz. É isso que eu tô querendo te dizer, tá? Então, faça aquilo que você comprometeu. Até porque, gente, quando você faz aquilo que você se compromete a fazer, você gera mais credibilidade para você mesmo. E você gera mais, inclusive, autoconfiança para você. Porque você começa a confiar em você mesmo, você não se boicota, sabe? Você fala a verdade para você mesmo. E isso, aí, ó, o Daniel falou exatamente o que eu ia falar. Aí os resultados vêm depois com a tua disciplina. E até o Covey chama de inteligência física. Uma das coisas que você pode fazer para desenvolver a inteligência física, sabe o que é, gente? Exercícios físicos regulares. Você vai exercitar a tua disciplina um monte ali.
Outra coisa que você pode fazer para exercitar a sua disciplina é na sua alimentação. Faz sentido isso, gente? Inclusive, ele fez uma pesquisa, isso tem no livro dele, no final do livro, inclusive. Ele mostra que ele faz uma pesquisa com um grupo, né, numa empresa, então ele divide o grupo em 2 grupos. Um grupo começa a caminhar todos os dias e um grupo continua fazendo a mesma coisa sem caminhar. E sabe o que acontece? O grupo que começa a caminhar todos os dias tem mais performance daquele grupo que não caminha. Olha que interessante isso. Então, isso significa que fazer exercício físico, cuidar de você, cuidar do seu corpo, cuidar da sua alimentação é extremamente importante para gerar melhores resultados, não só na sua saúde, mas na sua profissão. Sabia disso? Muito importante, porque o primeiro passo, isso eu aprendi com o Anthony Robbins, eu não sei se vocês já ouviram falar desse autor. O Tony, ele é mais conhecido como Tony, assim, ele escreveu, ele é da área do comportamento humano, tá? Ele tem até uma série dele do Netflix que se chama Eu Não Sou o Seu Guru. Ele é da área do desenvolvimento humano e eu tive a oportunidade de conhecer ele, fazer um curso dele, que foi muito legal. E ele diz assim que o primeiro passo para a nossa autorrealização, e eu acredito muito nisso, é a forma que a gente cuida do nosso corpo. Porque se você não cuidar do teu corpo, se você não tiver disciplina com o teu corpo, não se alimentar bem, né? Não fazer exercícios físicos, não dormir adequadamente, a meditação também, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Mais em casa, trabalhar a tua mente é muito importante para você atingir a alta performance e a sua autorrealização. Até porque, gente, se você não tiver saúde, você não vai longe. E eu cansei de atender grandes líderes, grandes CEOs de empresas que tinham excelente resultado, mas estavam com dificuldade na saúde. E aí ficava frequentemente doente, e aí óbvio que isso vai prejudicar a performance na empresa, tá? Então isso é bem importante. Você vê que a gente tá falando de liderança e eu tô te falando para fazer exercício físico, para comer bem, para dormir bem, para você ter alta performance. Você viu como começa com a gente? Muito importante, tá? Tem um monte de pesquisa que fala sobre isso, se você quiser se aprofundar. Então, uma das formas de você desenvolver inteligência física é começar a cuidar de você, do teu corpo e ter disciplina com você mesmo, que não é algo tão fácil assim, mas é muito importante. Uma outra inteligência é inteligência emocional, você já deve ter ouvido falar sobre isso, e a gente sabe, né? Não sei se é novidade para você, que muitas pessoas, elas são contratadas numa empresa porque elas têm a parte técnica muito boa, mas elas são demitidas porque elas não têm a tal da inteligência emocional. Já ouviu isso, gente? As pessoas que são da área de RH devem ver muito isso, né? Mas uma das piores coisas que está acontecendo nessa quarentena é o sedentarismo e a depressão. Verdade. Você sabe que quem escreveu? O Clayton. Saiu só compartilhando contigo, Clayton, e com todos nós aqui, né? Saiu uma pesquisa que foi feita pela Universidade do Rio de Janeiro, Estadual do Rio de Janeiro, que eu fiquei bem chocada, assim. O índice de depressão, gente, aumentou depois do coronavírus 90%, segundo essa pesquisa, tá? O índice de estresse e ansiedade aumentou mais do que 50%. O Brasil já era o país com pessoas mais ansiosas no mundo, para você ter uma ideia. E você deve conhecer alguém ansioso ou você mesmo é ansioso. Então, é importante você pensar sobre isso e trabalhar isso na tua vida, tá? A inteligência emocional é algo muito importante para a tua carreira, porque você pode pôr tudo a perder ali numa conversa, numa reunião, né? E como é que você desenvolve isso? Existem várias formas, e até posso te indicar o livro do Daniel Goleman, que se chama Inteligência Emocional, bem legal, vale a pena. E aí ele traz alguns princípios, né? Ele diz assim, olha que legal isso, né? Que casa muito com o que o Covey fala, que começa sempre na gente, né? Primeiro passo para você desenvolver a tua inteligência emocional, gente, é o autoconhecimento. É você entender, puxa, hoje tô nervoso. Puxa, hoje estou me sentindo ansiosa. Primeiro passo.
Depois que você identifica, se conhece, aí você vai para o segundo passo, que é o gerenciamento dessa emoção. Então, por exemplo, eu sou ansiosa também. E o que eu faço com a minha ansiedade, que me ajuda muito, gente, é o exercício físico, é a respiração e vai te ajudar também, né? Ou às vezes você ligar para alguém que você gosta. Ó, eu moro sozinha, não é fácil, faço muita meditação. Carla, fantástico, Carla, obrigado pela tua contribuição. Meditação ajuda muito, muito mesmo, assim. Então, se você puder fazer meditação para gerenciar isso, e tá todo mundo com esse turbilhão de emoções aí dentro, com tudo isso que tá acontecendo, a gente não sabe muito o que vai ser do futuro, né? Então, gerenciar a tua emoção vai ser bem, bem importante, tá? Eu tava falando do Daniel Goleman, né? Então, ele diz que primeiro autoconhecimento, depois gerenciamento das suas emoções. Uma outra coisa que vai trabalhar muito a tua inteligência emocional, gente, é o seguinte: é você saber se automotivar. Porque entenda assim, ó, um princípio do sucesso é o fracasso. Olha que coisa doida que eu tô falando, mas é muito verdade, né? Toda pessoa que tem sucesso, segundo alguns autores, e até posso te citar um, que é o Napoleon Hill, ele diz assim que um dos princípios do sucesso, segundo a pesquisa que ele fez, ele entrevistou muitas pessoas na época dele, ele foi um cara que ficou 25 anos estudando pessoas que tinham grandes resultados na época dele, e ele descobriu que essas pessoas tinham um padrão de comportamento, e um desses padrões era que não era o fracasso que derrotava elas, mas como elas lidavam com o fracasso. Se a gente for parar para pensar, né, a gente fracassa todo dia, né? Tem coisas que, puxa, você faz e não dá certo. E aí a grande questão de inteligência emocional é como é que eu vou lidar com esse fracasso de hoje? Você que é empreendedor, que está aqui me escutando, às vezes você, aluno, está numa prova, estuda e não vai. Já aconteceu isso contigo? Né? Como é que você vai lidar com isso? Vou estudar para a próxima prova muito mais. Faz sentido, gente. Isso é muito importante você entender. Isso é um dos fatores da inteligência emocional. Veja que interessante. É você saber se automotivar e lidar, gente, com os fracassos da sua vida. Pensa como você está lidando. Não é desistir no primeiro fracasso. Eu estava fazendo uma live esses dias, eu contei um pouquinho da história da Gisele Bündchen. Conhece essa moça? Acho que todo mundo conhece. Ela tem uma carreira super, né? Todo mundo conhece. E ela conta que no começo da carreira dela, veja que interessante, ela foi em algumas agências para procurar emprego de modelo e as agências, as pessoas diziam para ela que ela não tinha jeito para ser modelo. O nariz dela era muito grande. Você pensa, gente, se essa menina, vou chamar ela de menina, ela acreditasse nisso, o que não seria da carreira dela? E aí ela não desistiu e foi atrás. E a história tá cheia de exemplos de lidar com os fracassos. Então, pessoal, você que tá aqui, inteligência emocional, automotivação é um dos pilares da inteligência emocional. Saiba lidar com seus fracassos, não desiste no primeiro não, tá? Se você quer alguma coisa, vai atrás que você consegue. Muda o plano, mas não muda a meta, tudo bem? Sabe a visão que eu te falei, né, do Covey, a primeira inteligência mental? Às vezes você vai precisar mudar o plano, mas não precisa mudar a meta, tudo bem? E o próximo passo, que também entra no que o Covey conta no livro dele, para você trabalhar a tua inteligência emocional, né, e essa parte, é você saber, gente, ter empatia, que é você saber se colocar verdadeiramente no lugar de outras pessoas, né? Você que é líder aqui, tem uma equipe, busca estar junto dela, mesmo à distância, faz conexão, porque assim, gente, tem pessoas que estão muito legal trabalhando em casa, estão gostando, estão mais produtivas, tem pesquisas, inclusive, que estão mostrando isso, mas tem pessoas que não estão gostando de estar em casa. Nem um pouco, principalmente as pessoas que moram sozinhas. Esse é um perfil mais das pessoas que não estão gostando atualmente. Por quê? Porque o ambiente de trabalho, a faculdade, os lugares que a gente vai, é uma forma que a gente tem de trocar, de se conectar com as pessoas. Isso é importante para o ser humano. Isso, inclusive, hoje, no meio-dia, eu fiz uma live também e eu falei sobre felicidade, a ciência da felicidade. E uma das coisas, gente, só trazendo para vocês que estão aqui, a Carla colocou, a Gisele escreveu um livro sobre isso, verdade. E uma das coisas, só compartilhando com você, é que uma das coisas que gera felicidade é você criar bons relacionamentos na tua vida. Então, ter empatia, gente,
ajuda muito a você liderar as pessoas. Então, às vezes o teu funcionário não está performando porque está acontecendo alguma coisa com ele. Vai, pergunta, trabalha a tua comunicação, isso é muito importante. Tem um colega, às vezes, alguém na tua casa, às vezes não está bem. Isso é ter inteligência emocional. É você não só identificar as suas emoções, mas você também conseguir identificar as emoções das outras pessoas. E o último pilar que o Daniel Goleman traz, só para exemplificar essa questão de você poder desenvolver, é você perceber que a pessoa não está legal e você conseguir agir com ela, na emoção dela. Então, se ela tá triste, você pode fazer alguma coisa para auxiliar essa pessoa. Se ela tá com raiva, já viu um amigo teu com raiva, que às vezes vai perder a cabeça numa reunião, você segura ele e fala, calma, cara, vamos devagar, você tá com a cabeça quente, vamos fazer outra coisa, daqui a pouco a gente volta com isso, sabe? Isso é ter inteligência emocional. Então é legal você refletir, como é que tá essa inteligência para mim hoje? Será que eu tô conseguindo desenvolver a minha inteligência emocional? De 0 a 10, como seria? Legal você refletir sobre isso, né? Como é que estão teus relacionamentos? O Covey fala muito de relacionamento quando ele fala de inteligência emocional. Tudo bem, pessoal, até agora? Então a gente falou de inteligência mental, que é você ter uma visão, líder. A gente falou de inteligência física, que é você principalmente ter uma disciplina para você executar. A gente falou agora de inteligência mental, que é você inteligência emocional, que é você saber lidar com as suas emoções. E mais uma coisa que ele fala, que eu acredito muito nisso, trabalhando muito com carreira, é assim, com liderança, né? Que é você ter paixão por aquilo que você faz, né? Que é você se envolver tanto com a tua visão, que é você acordar e pensar nela, eu quero executar, eu quero que dê certo esse negócio. Então isso é bem importante também, isso fala muito da tua inteligência emocional, a paixão, a motivação que você coloca nos teus projetos, como você vai para a tua faculdade, isso é legal, se apaixone pelo aquilo que você está vivenciando na faculdade. É uma época tão gostosa, não volta mais, né? Volta mais de um outro jeito. Depois, se você faz graduação, vai buscar uma pós, depois de uma pós, se você quiser continuar, tem um mestrado. É uma delícia. Então eu digo, gente, aproveita esse momento, coloca paixão nos seus projetos. Se você está aqui, é porque você quer alguma coisa a mais na tua carreira, né? Então bota paixão que vai dar muito certo, tá? E por último, gente, uma outra inteligência que ele traz, ele fala sobre a inteligência espiritual. Olha que interessante, que não tem a ver com espírito, não tem a ver com religião, mas tem a ver, gente, com ética, com você ter uma visão que possa beneficiar outras pessoas também, que não seja só para vocês, entende? E na verdade, gente, todo trabalho que a gente tem, pode perceber, toda ocupação é para ajudar alguém em alguma coisa. Você trabalha dentro da sua profissão, dentro daquilo que você está estudando, para resolver o problema de alguém. Já parou para pensar nisso? Pensa que problema você quer resolver na vida das outras pessoas, como é que você quer contribuir com esse mundo que a gente está vivendo. É por isso que a gente tem as profissões, para ajudar alguém em alguma coisa. Então ele fala sobre esse princípio da inteligência espiritual, que é você viver os seus valores, que é você conhecer os seus valores e não fazer mal para o outro, mas que a sua meta, que seu objetivo, que a sua visão possa beneficiar outras pessoas também. Faz sentido, gente, isso. Olha que eu acho muito linda a teoria dele. E ele diz que quando você consegue desenvolver tudo isso na tua vida, você é um líder integral. E quando você é um líder integral, ele usa a metáfora do fósforo, que eu gosto muito, até uso alguns treinamentos de algumas aulas, que é assim, né? Ele diz que o líder é aquele que acende, é como se a gente tivesse, né? A gente fosse um fósforo. E aí se você não despertar a tua liderança e todos esses seus talentos, o fósforo ele só acende se você risca. Então essa é a metáfora de você poder riscar o seu fósforo para que você possa trazer todo o teu potencial para o mundo, desenvolvendo essas 4 inteligências e esses 3 presentes que eu te contei nessa aula de hoje. Você entende? Então assim, e aí a partir do momento que você risca o teu fósforo, você, né, risca essa energia que existe dentro de você para você poder influenciar o mundo positivamente, as pessoas ao teu redor, a conquistar uma meta, conquistar um objetivo, trazer resultado. Você pega um outro fósforo. O que você faz quando tem... O que acontece quando tem 2 fósforos, né? Que a gente junta? A chama fica muito maior. E aí a grande questão, quando você desenvolve, né, essa tua potência e você junta essa potência com de outra pessoa, que seria a tua equipe, o fósforo vira um grande fogo.
E aí você consegue executar muito melhor. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: sozinhos nós vamos mais rápidos, juntos nós vamos mais longe. E aí quando você desenvolve as suas inteligências e todos esses princípios, você tem a oportunidade de fazer isso com as pessoas ao seu redor e de influenciar as pessoas, seja essas pessoas seus amigos, a sua família, o seu pai às vezes, a sua mãe. Olha que lindo que é a liderança, né? Então, liderança é tudo isso, gente. É a gente trabalhar realmente com as nossas atitudes, a família é fogo. O Daniel escreveu. Parabéns pela live, obrigada, Grace. E aí a gente consegue levar isso para as demais pessoas. Então não tem como você desenvolver outra pessoa, não tem como você gerar mudança numa outra pessoa se você não gera mudança em você mesmo. Faz sentido? Então acenda a tua chama para você poder levar essa chama para outras pessoas ao seu redor. E aí depois que você faz isso, você tem a oportunidade de liderar. E aí vão vir outras competências para você poder desenvolver também, né? Que é a tua influência. Eu digo que alguns pilares são muito importantes quando você gerencia outras pessoas, né? Uma delas é a influência, que é o teu exemplo, né? A forma como você decide as coisas, a forma que você age, a forma que você é, porque não existe isso, eu sou assim em casa, eu sou assim no trabalho. Você é uma pessoa única. Lógico que você vai ter papéis diferentes, você vai se vestir diferente, você vai falar muitas vezes diferente, mas os seus valores, quem você verdadeiramente é aquilo que você é. Faz sentido, gente? E aí você vai levar isso para outras pessoas. Então, a influência é uma competência muito importante. A comunicação, você desenvolver a tua comunicação para poder liderar outras pessoas é muito importante, tá? Você saber ouvir, você saber falar para você ser entendido. As aulas na faculdade ajudam, as apresentações que às vezes a gente não gosta muito, mas elas ajudam muito a gente a desenvolver toda essa parte de comunicação, de oratória, né? Pode ver como grandes líderes sabem se comunicar muito bem. Inclusive a forma que você comunica determina a qualidade da sua vida. Olha que interessante, as palavras que você usa no mundo fazem toda a diferença, tá? As palavras que você usa com você e com as outras pessoas, né? Tem pessoa que diz assim, eu sou uma burra mesmo. Olha o que você tá falando para você, né? Mude isso, busque trazer palavras fortalecedoras, né? Tem muita gente que é tímida, eu tô vendo aqui também que tá aparecendo. Eu também era uma pessoa tímida, né? E isso pode ser desenvolvido sim. Dá frio na barriga, dá. Eu sempre digo que toda mudança, ela gera desconforto. E a primeira vez vai dar frio na barriga, a segunda vez. E eu vou te dizer uma coisa, na verdade, quanto à oratória, né? Todo orador sente um friozinho na barriga antes de falar em público, que na verdade, gente, isso é um respeito ao público. Você tem um papel importante quando você está falando com as outras pessoas, porque você está comunicando uma mensagem, né? Então é importante, é uma preocupação que você tem com o público, mas a gente às vezes precisa agir mesmo apesar, eu digo, né? Mesmo apesar do medo que pode vir. O corajoso, gente, não é aquela pessoa que não sente medo. Muito pelo contrário, o corajoso, ele muitas vezes sente medo, mas ele vai com medo mesmo. Então, em alguns momentos da vida, na tua liderança, você vai precisar agir com medo mesmo, né? Faz um plano, óbvio, bem detalhado, bem bacana para você não ter muito risco, mas às vezes você vai precisar agir apesar do medo, tá? Outra coisa importante, né, de trabalhar uma competência da liderança é o relacionamento interpessoal, a forma como você se relaciona. É muito importante. Líderes, as empresas esperam muito de todos nós, né? Resultado, então você vai precisar trazer resultado também. Uma competência importante também que eu vejo assim, só para deixar vocês pensando sobre isso, acho que é bem importante, é você saber gerenciar suas tarefas, né? Porque parece que o tempo voa e se você não tiver a questão da gestão do tempo bem organizada dentro de você, vai ser difícil de você dar conta de bastante coisa. Então essa é uma competência também para você parar, refletir, analisar, para você desenvolver também, isso é bem importante, tá? Ó, escrever aqui, a melhor coisa para vencer o medo é o enfrentamento dele. Perfeito. Vai com medo mesmo. Ele vai surgir em muitos momentos da tua vida. Sabe aquela reunião difícil que você vai ter? Vai gerar um desconforto. Mas eu sempre digo assim sobre o medo, né? Toda vez que você tá com frio na barriga e você vai mesmo assim,
pensa que você está crescendo e que você está se desenvolvendo. Então, isso é uma coisa positiva para você, né? Você está indo, você está ampliando aí. Eu digo que a zona de conforto, a tua zona de segurança, você vai ampliando devagarinho, né? Não é de uma hora para outra. Então, vai ampliando isso devagarinho para você poder trabalhar bem. E por último, gente, até só finalizando as competências, né, exigidas até para o profissional atual, para lideranças, é você saber trabalhar em equipe e você saber construir equipes de alta performance, porque você não vai muito longe sozinho, tá? A gente precisa do outro, sim. O outro é bastante importante. Se você não souber formar times e você mesmo não souber trabalhar em equipe, porque pensa que você é o exemplo, vai ser muito difícil de você atingir aquilo que você precisa. Eu digo assim que a gente precisa ser líderes, coaches, que desenvolve outras pessoas, né? Não pensa só em você, pensa no outro. E muitas vezes, quando você é líder numa empresa, é o resultado da tua equipe é o teu resultado. Então, se a tua equipe não performar, você não performa. Então, é muito importante você se colocar à disposição, dizer, olha, cara, eu tô aqui com você, o que você precisar, você fala comigo, você ser o suporte dessas pessoas. Ainda mais a maior parte das pessoas trabalhando em home office, líderes, fica perto, fica próximo. Tá bom, pessoal? Se tiver alguma pergunta, pode me fazer agora. Eu fiz, lógico, uma explanação assim bem resumida da liderança. A gente poderia aqui ficar falando horas sobre isso, é um assunto que me fascina bastante também. Obrigado pela presença de vocês. Como eu falei, e você tá aqui, você me mostra que você quer o teu desenvolvimento. Parabéns, tá? Por você buscar o teu desenvolvimento. Não para, tá? Não para. Lembra da inteligência mental, que é você buscar o teu desenvolvimento constante sempre, não para de aprender, terminou faculdade, continua. Estão pedindo meu Instagram aqui. O meu Instagram, gente, é @mariestachil, professora Mariana Stachil. Eu vou deixar essa live gravada aqui e aí eu deixo no finalzinho dela o meu Instagram para quem quiser me acompanhar também. Todo dia eu posto algum conteúdo. Faço bastante lives também, vai ser um prazer ter vocês comigo. Fala o nome do livro, por favor. Qual livro, Vika? Me conta. Esse que eu tô comentando se chama O Oitavo Hábito, que é de um autor que se chama Stephen Covey. Ele que formulou toda essa teoria de liderança, bem bacana. E assim, tem vários livros que falam de liderança, né? Esse é um deles, né? Tem um livro muito legal também, eu já vou lembrar o nome dele, de um cara que foi presidente da GE. Ele escreveu um livro que se chama Paixão por Vencer. É muito bacana também. Puxa, agora eu não tô me lembrando o nome dele. Tão conhecido. Talvez eu lembre, senão depois vocês me perguntam. Mas é muito interessante, assim. Então vale a pena desenvolver essa habilidade. Eu digo que a liderança é uma soma de competências, né? Quanta coisa a gente não falou hoje aqui. Busque desenvolver a tua, tá? Você só tem a ganhar. E você só tem a, fazendo isso, a construir aí com um mundo muito melhor. Leve a tua influência positiva para as pessoas, vai te ajudar muito na tua carreira. Uma das coisas que freia a nossa carreira é a dificuldade que muitas pessoas têm de desenvolver a liderança, tá? Prof, também tem uma pergunta aqui da Soraya. Prof, o terceiro presente são as inteligências? Isso mesmo. Então, eu falei de 3 presentes, tá? Só voltando. Jack Welch, boa, obrigada. Esse era o nome, obrigada. J. Moretson, obrigada. Jack Welch, fantástico. Eu tive uma aula dele, assim, com um professor. Tinha a oportunidade de fazer um curso na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, sobre liderança. E aí a gente estudou muito a vida dele, assim, foi muito interessante, assim. Tem gente que adora, tem gente que odeia também, né? São líderes diferenciados, assim, mas eu gostei muito do livro dele, assim. E espero ter colaborado contigo, então. Eu só voltando aqui que me perguntaram dos 3 presentes. Primeiro presente, então, princípio, tá, gente? Escolhas e 4 inteligências. Lembra disso, tá bom? Foi um prazer estar aqui contigo. Adorei estar aqui falando com você, adoro esse tema. Busca desenvolver a sua liderança, tá? Não deixa para depois. Lembra que o treino é a mãe de toda habilidade. Tudo que você quiser desenvolver na sua vida, busca treinar, busca repetir comportamento, que vai ser
Bastante bacana. Paixão por Vencer, do Jack Welch. Aí, show. Que legal, gente. Que bom que vocês gostaram. Então eu fico por aqui. Tenham uma boa noite e até mais. Desejo muito sucesso aí para você na sua liderança e na sua carreira, tá bom? Tchau, tchau.